vou falar sobre os padrões de herança monogênica. A gente tem 4 padrões. O primeiro seria a herança autossômica recessiva, depois a herança autossômica dominante, aí a gente tem a herança ligada ao X recessiva e herança ligada ao X dominante. São esses 4 os padrões. Quando eu falar de herança autossômica, você vai pensar em todos os cromossomos, que não os cromossomos sexuais. Como não está ligada ao sexo, a herança autossômica geralmente vai afetar igualmente os indivíduos do sexo feminino e do sexo masculino. E quando eu falar de recessiva, geralmente eu vou falar de salto de gerações. Quando eu falar de dominante, geralmente eu vou falar sobre todas as gerações serem afetadas. Então, começando pela herança autossômica recessiva. Na herança autossômica recessiva, o que eu vou pensar? Que as pessoas que são heterozigotas, elas vão apresentar um alelo mutante e um alelo que é não mutante. Como é recessivo, nesse caso aqui, essa pessoa vai apresentar o alelo mutante. Então, ela vai ser portadora, mas ela não vai apresentar doença, porque é recessivo. No caso da pessoa ser heterozigota dominante, ela não vai apresentar doença nem nada. E se ela for heterozigota recessiva, ela vai apresentar doença. Então, a probabilidade da pessoa apresentar a doença é pequena, porque ela precisa ser homozigota recessiva. Geralmente, você tem saltos de gerações nesse tipo de herança. Os dois sexos são afetados igualmente. E, geralmente, você vai ter aparecimento de uma pessoa afetada quando os pais dela são de um casamento consanguíneo. Geralmente, quando tem a consanguinidade, você vai ter um dos filhos afetados, porque ele vai ser homozigoto recessivo. E é para doenças assim bem raras que geralmente você tem esse padrão de herança. Geralmente também você vai ter o quê? Irmãos afetados, mas nenhum dos pais são afetados. Justamente porque eles são portadores, eles têm o gene mutante, o alelo mutante, mas eles não vão apresentar doença, porque estão em heterozigose. Daí o próximo padrão. Deixa eu só colocar aqui o slide. Próximo padrão de herança é o padrão de autossômico dominante. Como é autossômico, eu não vou falar que os homens são mais afetados que as mulheres, vice-versa, porque é autossômico. Ou cachorro. Nesse tipo de doença, como é dominante, um indivíduo que tenha heterozigose, ele vai ter um gene afetado dominante e o gene não afetado, recessivo. Essa pessoa vai apresentar doença, porque a doença é dominante. A pessoa que tenha homozigose dominante também vai apresentar doença. Então, o único jeito de você não apresentar doença é você sendo homozigoto recessivo. Por isso que nesse tipo de padrão aqui, muita gente vai estar afetada, porque se ela for heterozigota ou homozigota dominante, ela vai apresentar doença. E por isso também que eu não tenho salto de gerações, porque sempre que eu tenho um filho que tem a doença, o pai teve que passar, o pai ou a mãe passou o gene mutado. E quem tiver o gene mutado vai ter a doença. Então, sempre eu vou ter filhos de pais que pelo menos um dos pais esteja afetado. Aqui tem transmissão vertical, que seria isso, né? Eu imagino que seria isso, de tipo, sempre, se eu sou afetada, minha filha vai ser afetada, algum filho dela vai ser, e o neto, o bisneto, e são essas as características dessa herança aqui. Agora vamos falar sobre as heranças ligadas ao X. Herança ligada ao X, sempre eu vou ter ou homens apresentando mais incidência nos homens ou mais incidência nas mulheres. Na herança recessiva ligada ao X, quem são os mais afetados? Os homens são mais afetados. Por quê? Porque no caso da herança ligada ao X, as mulheres elas são
elas têm 2x, né? Elas podem ser heterozigotas, elas podem ser homozigotas dominantes ou homozigotas recessivas, por apresentarem esses 2x. Agora, o homem, ele só tem um x, ele está em hemizigose. Ou ele apresenta o x dominante ou apresenta o x recessivo. Daí, se ele apresentar o x recessivo, no padrão de herança recessiva ligado ao x, ele já está afetado, porque o y não vai mudar em nada. Nesse caso aqui, a gente vai ter salto de gerações, por quê? Porque a gente vai ter mulheres que são heterozigotas, e as mulheres heterozigotas são apenas portadoras. Daí no heredograma não aparece que é o indivíduo afetado, né? Então, elas vão ser portadoras, mas elas não apresentam a doença. E os seus filhos vão receber o X afetado delas, e aí eles vão ter indivíduos afetados. A gente também tem, no entanto, mulheres que são portadoras e que são heterozigotas e que são sintomáticas. Por quê? Porque a mulher, ela pode ter, sei lá, pro daltonismo, ela tem um XDzão, XDzinho. Ela, apesar dela ser heterozigota, nesse caso, se tiver uma inativação do XDzão, vai sobrar só o recessivo, e aí ela vai apresentar os sintomas da doença. Então, eu não posso falar que todas as mulheres portadoras serão simplesmente portadoras, não vão apresentar a doença. Deixa eu só pegar aqui o slide que fala sobre as características gerais. Seria as características gerais da herança recessiva ligada ao X é que não tem transmissão de homem para homem. Por quê? Porque se eu sou X, Dzinho, Y, sou o homem portador de daltonismo, eu vou dar o que para o meu filho homem? O Y, eu não vou dar meu X com o alelo mutante, né? Então, como eu vou dar o Y, eu não vou passar minha doença para ele. Isso vai depender da mulher que eu casar. Se a mulher for heterozigota ou homozigota recessiva, pode ser que o filho apresente a doença, mas não tem transmissão de homem para homem. Tem salto de gerações por conta das mulheres portadoras, que eu expliquei, e também os homens são bem mais afetados que as mulheres. Essas são as 3 características principais da herança recessiva ligada ao X. Agora, por último, a herança dominante ligada ao X. No caso dessa herança, a gente vai ter, como ela é dominante, né, as mulheres que forem heterozigotas ou homozigotas dominantes, elas vão apresentar a doença. E os homens que têm o X com o X dominante, eles também vão apresentar. Nesse caso aqui, as mulheres, elas são mais afetadas que os homens, apesar de que as mulheres afetadas têm uma expressão mais branda. Eu não entendi o porquê, mas eu acho que seja relacionada à inativação do X. Não sei, na verdade. Se eu tenho um homem afetado que está com a mulher normal, todos os filhos homens vão ser normais. Por quê? Porque o homem afetado, ele vai simplesmente doar o Y, né, para os seus filhos homens. E a mulher, sendo normal, sendo homozigota recessiva, ela vai dar X normais. Daí os filhos homens serão todos normais. Mas as meninas, todas as filhas mulheres serão afetadas. Por quê? Porque o homem afetado vai doar simplesmente o seu único X, que é afetado. E aí a mulher vai dar o outro X. Se a menina tem um único X afetado, ela já vai apresentar a doença, porque é uma característica da doença dominante, né? E se eu tiver uma mulher portadora, uma mulher heterozigota, tanto a prole feminina quanto masculina vai ser 50% de chance de ser afetada, porque a mulher ou ela doa o X afetado ou o X normal. Então, 50% de chance para cada um dessas possibilidades. Aqui não fala do heredograma. Na verdade, aqui tem um sobre o heredograma e fala assim que o padrão de transmissão é vertical, ou seja,
que é aquilo que eu imagino que seja, na verdade. Tanto toda vez que você tiver alguém afetado ou um dos progenitores vão ser afetados, que é o que acontece nas doenças dominantes. Não tem salto de geração. E nesse caso aqui as mulheres são mais afetadas que os homens. Então, um resumo geral de todas as heranças. Heranças autossômicas, elas não vão ter homens mais afetados que mulheres e vice-versa. Dominantes serão doenças nas quais eu não vou ter salto de geração. E recessivas, geralmente eu vou ter salto de geração. A herança recessiva ligada ao X, os homens são mais afetados que as mulheres. E na herança dominante ligada ao X, as mulheres são mais afetadas que os homens. E é isso.